Mineradores de Ethereum estão morrendo rapidamente, menos de 24 horas após a fusão. Segundo Vitalik Buterin, a fusão de Ethereum reduz o consumo global de energia em 0,2%. Um ano de Bitcoin em El Salvador. O ruim, o bom e o feio. Cofundador da IOTA, Lumis de Libra é uma bênção para a indústria de criptomoedas. Bem-vindo à Dupla Cripto, sua melhor dose de criptonotícias. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e deixe o like para não perder nenhum vídeo. Mineradores de Ethereum estão morrendo rapidamente menos de 24 horas após a fusão. Agora redundantes, os mineradores de Ethereum estão migrando para outros tokens de prova de trabalho depois que a rede mudou para um mecanismo de consenso de prova de participação e encontrou escolhas pequenas. Os mineradores de Ethereum estão achando cada vez mais difícil ganhar dinheiro após a fusão, pois muitos deles estão mudando para moedas alternativas, esmagando a lucratividade da mineração. Na quinta-feira, a Ethereum, que é a segunda maior rede blockchain do mundo, mudou seu algoritmo de consenso para a prova de participação de prova de trabalho, a fim de aumentar a eficiência e reduzir o consumo de energia. No entanto, a atualização de software apelidada de Merge também significava que os mineradores não eram mais necessários para proteger a rede, portanto, os operadores de plataformas mudaram suas máquinas para outras blockchains. A mineração de unidades de processamento gráfico, GPU, está morta menos de 24 horas após a fusão, Vitor Bencagno, diretor de mineração da mineradora de Bitcoin Bitfarms, BITF. As três maiores cadeias de GPUs têm lucros muito baixos e as únicas moedas que mostram lucro não têm valor de mercado ou liquidez, acrescentou. O Hashot, ou poder de computação, usado para minerar altcoins como Ethereum Classic, etc., e Ravencoin, RVN, dobrou nas horas após a fusão. Ao lado de um Hashot crescente, no entanto, está aumentando a dificuldade, o que significa que os mineradores são menos propensos a minerar com sucesso um bloco e colher a recompensa do bloco. A recompensa por minerar um bloco Ethereum Classic cerca de 24 horas atrás era etc 0,01868484, ou cerca de 70 centavos. Mas um cheque na última hora descobriu que caiu para apenas etc 0,000306658, ou cerca de 11 centavos, de acordo com dados da Minesta. Da mesma forma, os mineradores de RVN poderiam ganhar RVN 30,284788584, ou $1,77 por bloco 24 horas atrás, e na última hora, isso caiu para apenas RVN 0,82968431, ou cerca de 5 centavos. Como suspeito, muitos mineradores de ETH mudaram para etc. Vitor Itanvera, diretor de operações da empresa de serviços de mineração Luxor Technologies, na quinta-feira. Mesmo rodar hardware de nova geração com energia abaixo de 3 centavos não é lucrativo na etc. agora. Esse preço da eletricidade é muito menor do que as famílias nos Estados Unidos pagam, e até mesmo que os consumidores industriais, como os mineradores de Bitcoin, pagam em várias partes do país. Vera estimou que 20% a 30% dos mineradores de Ethereum migraram para outras redes, com o restante deles simplesmente fechando. A fusão de Ethereum. A fusão reduz o consumo de energia mundial em 0,2%, confirma o cofundador da blockchain, Vitalik Buterin, e marca que pode ser um dos maiores desafios de descarbonização da história. O que é a fusão do Ethereum, tida como a maior revolução das criptomoedas desde o Bitcoin Economia? Até agora, a mineração da criptomoeda, processo de criação ou transação de uma unidade, que envolve o uso simultâneo de muitos computadores, consumia a mesma quantidade de energia que a Holanda, segundo a Fundação Ethereum. Com a transição que está sendo chamada de fusão, seus gestores dizem que o consumo energético será reduzido em 99,9%. O cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, diz que a fusão é planejada há anos. Embora as criptomoedas tenham sido uma revolução nos negócios, seu impacto nas mudanças climáticas é grande devido à quantidade de eletricidade usada pelos computadores que gerenciam suas negociações. A mudança para o novo modelo, diz Vitalik Buterin, cofundador da Ethereum, a plataforma digital cuja moeda é o Ether, estava no horizonte desde que a criptomoeda foi lançada em 2014, mas foi adiada devido à complexidade técnica envolvida.
É como reconstruir as fundações de um arranha-céu que já está de pé. A transição aconteceu nas primeiras horas desta quinta-feira, dia 15. Do 9 analistas ainda observam se a fusão foi bem sucedida. Caso haja algum problema, isso pode comprometer significativamente o ecossistema das criptomoedas, impactando grandes e pequenos investidores em todo o mundo. Mas se tudo correr bem, os consumidores não devem notar nenhuma mudança. Como o Ethereum está mudando para ser mais ecológico? O que vai mudar a partir de agora é que o blockchain do sistema Pool será mesclado, o que eles chamaram de demerge ou a fusão, com uma cópia carbono chamada BA-Chain. Por trás desse nome está o novo sistema de codificação para as criptomoedas do Ethereum, o sistema Prova de Participação, ou POS. O sistema POS reduz bastante o número de computadores necessários para manter o blockchain. Os mineradores de criptomoedas são substituídos por um número menor de validadores da transação. Além de reduzir a demanda energética, o sistema POS reduz a quantidade de moedas dadas como recompensas, que é como as moedas digitais são geradas. Outra mudança é que laptops e desktop podem ser usados com este sistema, em vez das poderosas GPUs, unidades de processamento de dados, que eram usadas até agora. Foi anunciado que a adoção da prova de participação reduzirá o consumo de energia em cerca de 112 TWh por ano para 0,01 TWh por ano. Espera-se que a fusão, como um todo, economize uma grande quantidade de energia por ano, em torno do consumo de energia do Chile. Temos uma infraestrutura agora que nos permite continuar mesmo se partes da rede ficarem inoperantes por qualquer motivo. Como resultado da fusão, alguns analistas esperam que o ETH ultrapasse o Bitcoin, a principal criptomoeda em valor de mercado, como líder em termos de valor total de todas as moedas. O outro lado da moeda é o dos mineradores de criptomoedas, que terão que encontrar uma nova maneira de ganhar dinheiro com seus equipamentos, ou vendê-los. Alguns relatos sugerem que vendas de GPUs já começaram. Cofundador da IOTA, Lumis de Libra é uma bênção para a indústria de criptomoedas. O mercado em baixa tem sido ruim para o caso das criptomoedas contra a regulamentação. O que vem a seguir depende de quão bem jogamos bola, mas a Lumis de Libra oferece um caminho favorável a seguir. Nunca há um bom momento para um inverno criptográfico, mas seria difícil imaginar um momento pior do que agora. Mesmo antes de 70% do valor do Bitcoin, BTC, evaporar aparentemente da noite para o dia, as coisas não estavam indo bem no tribunal da opinião pública. O sentimento negativo estava em toda parte. Uma conta no Twitter documentando criptobros levando isso no queixo acumulou centenas de milhares de seguidores. Agora, as maiores exchanges de criptomoedas do mundo estão demitindo funcionários em tempo integral aos milhares. E a autoproclamada CrypToken conseguiu um lugar na lista dos 10 fugitivos mais procurados do Federal Bureau of Investigation dos Estados Unidos por fraudar investidores em US$ 4 bilhão. A acusação descansa. É fácil descartar os problemas de relações públicas da criptomoeda como sendo exatamente isso, um problema de imagem. A aparência não é tudo. Este é o domínio das mãos de diamante, não de mãos inúteis. Deixe os incrédulos para trás. De qualquer forma, nunca convenceríamos os detratores incondicionais e os céticos incorrigíveis. O problema com essa mentalidade, por mais tranquilizador que seja seu otimismo despreocupado, é que ela sempre acaba defendendo a pregação para o coral como uma estratégia viável. Não é. Nunca foi. Uma horda sem rosto de detratores hardcore e céticos incorrigíveis provaram ser homens de palha úteis desde os primeiros dias da criptomoeda. Mas após um exame mais detalhado e na esteira do acidente, os céticos ansiosos para nos colocar de pé são pessoas reais com poder real, e eles estavam nos observando de perto antes que a linha caísse, descesse. Isso está acontecendo em ambos os lados do Atlântico. Em Washington, o ceticismo em relação às criptomoedas é cada vez mais anormal. Em setembro passado, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários, Gary Gensler, comparou os stablecoins a fichas de pôquer, e enfatizou a necessidade de o Congresso aumentar seus poderes regulatórios sobre criptomoedas. Co-patrocinado pelos senadores Kirsten Gillibrand, D. e Cynthia Lummis, R., um projeto de lei expansivo chamado Lei de Inovação Financeira Responsável chegou em 7 de junho, removido da queda do setor por dias, não meses,
Outra proposta bipartidária liderada pelos senadores Deb Stabeno, D. e John Bosman, R. chegou em agosto. Das crises à repressão. Este projeto de lei não é um gesto simbólico. Goza de apoio bipartidário, por um lado, em um governo onde o apoio bipartidário de qualquer coisa é praticamente inédito nos últimos anos. A Commodity Futures Trading Commission, que Gilibra ajuda a supervisionar, regularia a criptomoeda diretamente se, e provavelmente quando, a lei fosse aprovada, reclassificando ativos digitais como commodities como trigo ou petróleo no processo. Motivo para otimismo cauteloso. Já sabemos como é a legislação de terra arrasada, o que significa que há um precedente para um país inteiro proibir a mineração de criptomoedas por atacado. É improvável que isso aconteça nos Estados Unidos ou na União Europeia, visto que as finanças descentralizadas, DeFi, e os mercados financeiros tradicionais estão agora muito emaranhados. Nos termos mais capitalistas, não seria lucrativo para investidores e mercados tradicionais acabar com as criptomoedas. Mas a criptomoeda nunca sairia dessa impune. O senso de urgência criado pelo crash deste ano provavelmente impedirá o potencial de regulamentos mais medidos e considerados individualmente adaptados às necessidades da criptomoeda. Se o acidente não tivesse acontecido, os legisladores provavelmente estariam mais abertos a medidas flexíveis e especificamente projetadas. Isso agora está em perigo. Chamando o cripto e DeFi de um potencial risco para a estabilidade financeira, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, já está pressionando por uma segunda versão expandida da estrutura Markets in Crypto Assets que acaba de ser formalmente aprovada. O que quer que tenha sido negligenciado e deixado de lado na primeira vez, ou seja, aspectos de stacking e empréstimos, não será perdido na segunda vez. Mas DeFi se tornou uma espécie de bode expiatório. Ele levou o peso da culpa após esse crash do mercado, e parte dessa culpa foi mal colocada. Antes do crash, os provedores centralizados corriam riscos excessivos e não eram transparentes sobre como estavam investindo os fundos dos clientes. Projetos POW-DeFi, onde era apenas um contrato inteligente totalmente transparente no blockchain, funcionaram exatamente como deveriam. Como os legisladores de ambos os lados da lagoa estão de olho na regulamentação, agora é a hora de trabalhar com os reguladores para alcançar uma regulamentação equilibrada e sensata e salvar a pele de DeFi no processo. Não podemos contar com as coisas para sempre funcionarem a nosso favor. Os temores de que o Regulamento de Transferência de Fundos do Parlamento Europeu, TOFR, adotasse uma abordagem marreta sobre carteiras não hospedadas e o desenvolvimento da economia de máquinas frustradas acabaram sendo parcialmente infundados, pelo menos por enquanto. Embora tenha efetivamente consagrado a visão de que as transferências de criptomoedas são mais arriscadas do que outras transferências, as medidas mais duras do TOFR foram diluídas o suficiente para manter as carteiras não hospedadas à tona. De qualquer forma, a legislação que visa carteiras não hospedadas agora está sendo transferida para o rascunho do Regulamento Anti-Money Laundering, onde uma abordagem mais pragmática é possível. Esta é, de certa forma, uma boa notícia. Do ponto de vista da tecnologia, a criptomoeda e o DeFi não estavam prontos ou capazes de cumprir a versão original das regras descritas no TOFR. O ajuste nos deu tempo, algo que a esfera criptográfica não terá se os regulamentos abrangentes caírem com força e rapidez e sem nossa contribuição. Talvez não adianta chorar sobre o leite derramado, congelado. Mas esse acidente mudou o jogo do regulamento. Não estou tentando ser um prenúncio de desgraça aqui, mas precisamos ser extremamente proativos ao abordar e trabalhar com os legisladores daqui em diante. O cronograma de regulamentação acelerou. Agora, nosso desenvolvimento tecnológico, junto com nossa capacidade de adaptação e negociação, também precisa acelerar. Dominique Siener é cofundador e presidente da Fundação IOTA, que supervisiona um dos maiores ecossistemas de criptomoedas do mundo. A missão da fundação é apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias de contabilidade distribuída, incluindo o IOTA Tangle. Dominique supervisiona as parcerias e a realização geral da visão do projeto em relação à economia da máquina.